texto de Kardec que é emblemático, é um texto com uma clareza impressionante, como Allan Kardec aborda a questão, né? Como Allan Kardec vai de maneira cronológica, de uma forma sequencial, esmiuçando cada ponto da ética mediúnica. Curiosamente, esse é um dos capítulos que a gente não tem comunicação mediúnica, né? Esse texto é um texto de Kardec. É claro, quem leu Obras Póstumas sabe que esses textos que Kardec elaborava, ele submetia à apreciação dos espíritos. Os espíritos muitas vezes faziam revisão dos textos, inclusive corrigiam alguns aspectos, né? Mas é curioso que esse é um dos poucos capítulos do livro que não tem uma mensagem mediúnica a esse respeito. É óbvio que Kardec tenha recebido mensagens mediúnicas sobre o assunto, mas quem leu a Revista Espírita sabe que ele organizava essas mensagens mediúnicas e colocava aquelas, digamos assim, mais completas, ou ele próprio, em cima dessas mensagens mediúnicas que ele recebia, ele próprio elaborava um texto sobre o assunto que conseguia contemplar todos os pontos das várias mensagens que ele recebia, né? Por isso que quando a gente pega um texto desse de Kardec, a gente tem a noção de que por detrás dele estão vários conteúdos espirituais que ele recebeu e examinou. Tanto é que ele vai dizer em determinado momento da obra O Livro dos Médiuns que houve conteúdos doutrinários que eu pensava diferente, que eu discordava dos espíritos, mas faço questão de colocar aquilo que é de ordem dos espíritos, isto é, informação do mundo espiritual, né, em que pese Kardec fazia parte da equipe do mundo espiritual, né, que colaborava com ele, né? Isso que inclusive quem disse pela primeira vez foi Divaldo Franco. Divaldo Franco disse que quando estava estudando a obra O Livro dos Espíritos pela primeira vez, ou uma das primeiras vezes, né, conversando com o espírito Viana de Carvalho, que foi um grande estudioso da obra de Kardec no mundo, né, esse grande orador, né, Viana de Carvalho era aquilo que Divaldo Franco é nos tempos atuais, era uma grande referência de estudioso e de oratória, né? E ele perguntou, né, a Viana de Carvalho como é que a gente consegue compreender a didática da obra kardeciana, especialmente o Livro dos Espíritos, quando a gente vê que, ao olhar, por exemplo, as respostas do mundo espiritual, ele ficava muito mais impressionado com o tipo de pergunta que era feito. As perguntas eram de Kardec, a resposta era do mundo espiritual, mas ele ficava impressionado com a forma como as perguntas eram elaboradas, a ponto de ele dizer, eu não sei quem é melhor, aquele que responde ou aquele que pergunta. E aí Viana de Carvalho respondeu a ele, não te esqueças de que Kardec fazia parte da equipe do mundo espiritual. Essa equipe espiritual, liderada pelo Espírito de Verdade, que se comunicou com ele fazia parte, ele era um dos integrantes. Aliás, um dos mais preparados. Era necessário que um dos mais preparados mergulhasse na carne, para que a influência da carne não perturbasse a missão que ele teria que desempenhar. Daí a gente vê na obra A Revista Espírita e outras, Kardec conversando com os espíritos da codificação em igualdade de condições. Lázaro, do mundo espiritual, volta e conversa com ele chamando de mestre. Em alguns momentos ele corrige textos do próprio Lázaro, conversa com São Luís em igualdade de condições, com Vicente de Paulo, com Santo Agostinho e tantos outros, né? Então, quando a gente pega um texto desse de Kardec, a gente não tem ideia que por detrás há várias mensagens mediúnicas que ele leu e examinou para elaborar um texto. Porque talvez, penso eu agora, baseado em um texto que ele escreveu na Revista Espírita, talvez seria mais repetitivo ele pegar vários textos espirituais mediúnicos sobre esse mesmo assunto, para colocar todos, a fim de contemplar todos os pontos que ele podia contemplar escrevendo de punho próprio, de uma forma mais econômica, mais sucinta, né? Ele disse isso a respeito de um outro tema, quando ele disse, muitas vezes escolhemos um ou dois textos de várias mensagens, né, centenas que nós recebemos, aqueles mais completos, né? Acredito que ele fez a mesma coisa, com a mesma lógica em relação aos textos que ele escreveu. Resumiu os pontos que ele via nas mensagens mediúnicas para não se tornar repetitivo, publicar várias. Então, isso é o primeiro ponto, né? Uma coisa importante, tem muita coisa aqui que Kardec colocou de uma forma fantástica, fabulosa, que a gente havia já comentado, pelo menos o conceito, né? Feito consideração em torno da ética mediúnica, né? Da ética espírita na mediunidade. E aqui é importante falar, esse texto é pioneiro
e é diferencial no trato com a mediunidade. Até esse texto, e é a partir desse texto que Kardec publica outros textos com a mesma temática, até esse texto não se havia uma compreensão ética da mediunidade como Kardec apresenta. Você não encontra em lugar nenhum o trato com os fenômenos mediúnicos como Kardec abordou a partir de então. A partir de então. Mesmo na época dele, a gente já mencionou aqui na época de Kardec, havia os médiuns profissionais, especialmente na Europa. E era cultural que os médiuns que se submetessem aos transes recebessem compensações de materiais. Né? O nome médium foi criado por Kardec, então o termo era sonâmbulo profissional, porque entrava em transe sonambúlico. Né? Então, é assim que ele tratou, inclusive, os médiuns que ele se utilizou para receber as mensagens da codificação. Alguns deles cobravam, na época. Né? E alguns deles, como já comentamos aqui em outras oportunidades, entraram em atrito com ele por causa dessa opinião, dessa colocação que ele fez. Né? Porque essa foi uma colocação que foi uma pedra no sapato de muita gente, inclusive na época dele. Antes de Allan Kardec, pior ainda. Pior ainda. A gente sempre observou exploração com relação à mediunidade. A mediunidade como era algo, eu me refiro aqui à mediunidade ostensiva, porque todos nós somos médiuns, né? Capítulo 14, item 159 do Livro dos Médiuns. Todo aquele que sente num grau qualquer a presença dos espíritos é por esse fato médium. Por essa razão, podemos dizer que todas as pessoas são médiuns, no sentido geral, porque todas conhecem ou todas experimentam a sensação dos espíritos em qualquer grau. Usualmente, porém, prossegue ele, eu estou citando mais ou menos ipsilíteres, usualmente, porém, a mediunidade é assim considerada naquele em quem a faculdade se manifesta bem caracterizada por fenômenos patentes, isto é, ostensiva. O que significa dizer que, de maneira geral, quando a gente fala que alguém é médium, todos nós somos, porque todos sentimos a presença dos espíritos. Mas, normalmente, quando a gente fala que alguém é médium, a gente está dizendo que alguém é médium ostensivo, porque médium, genericamente falando, todos nós somos. Então, quando a gente fala que alguém é médio ostensivo. Quem é o médio ostensivo? Aquele que entra em transe, aquele que psicografa, aquele que psicofoniza, aquele que tem clarividência, clareaudiência, aquele que desdobra, sai do corpo. O desdobramento em si não é uma faculdade mediúnica, é uma faculdade anímica, porque eu não preciso do mundo espiritual para sair do corpo. Mas quando eu saio do corpo e travo contato com outros espíritos, já se torna médium, aquele que está no meio, né? E que passa recados. Porque essas faculdades anímicas, né? As potências da alma e mediúnicas também se misturam na prática. Então a mediunidade tem essas nuances que ele examinou. Então, a exploração da mediunidade ostensiva sempre foi comum, porque o médium ostensivo acabava chamando a atenção das comunidades ao longo dos tempos. O médium acabava se destacando pelos fenômenos que produzia. E esses fenômenos acabavam gerando nele um certo destaque, uma certa evidência, e é natural que, sem ética para isso, era culturalmente comum, naturalizado, se cobrar para entrar em transe, para experimentar os espíritos. Apesar de que, ao longo das épocas, sempre houve homens e mulheres que intuíram mais pela intuição de que não, o comércio dessas coisas não está certo. Não está certo. Porque, na verdade, eu entro em transe, a capacidade é minha, mas não depende de mim. Eu não tenho controle sobre as coisas que me acontecem. A capacidade é do indivíduo. Olha que nuance interessante que Kardec discute no texto. A capacidade é do indivíduo, então é uma conquista do espírito. Então, o que é que diferencia essa conquista do espírito para, por exemplo, o domínio de uma área científica na qual o indivíduo trabalha naquilo e ganha dinheiro em função daquilo? Se também a inteligência para aquela área é uma conquista do espírito. Da mesma forma que a capacidade de perceber, a capacidade de visualizar, a capacidade de conectar-se é da própria alma, é conquista também da alma ao longo das suas encarnações, ao longo das suas experiências. Por que não cobrar, então? Se não difere de uma conquista intelectual, artística e cultural, graças à qual o indivíduo exerce-a para ganhar dinheiro. A diferença é que, por exemplo, só para exemplificar, o médium vidente, ele visualiza os espíritos, a capacidade é dele. Mas os espíritos se fazem visíveis a ele para que ele, com a capacidade dele, veja. Daí o médium vidente pode estar aqui, eu posso ser um médium vidente,
e não veio todos os espíritos. Eu tenho uma capacidade, mas os espíritos não se deixaram visualizar. Então veja, eu tenho a função, daí Allan Kardec vai dizer isso, né? A função continua, mas o exercício pode ficar perturbado, porque o exercício depende dos espíritos. Eu não tenho controle, é fugidia, né? Não está em minhas mãos. Né? É fugidia, inclusive, por causa do organismo. O médium ostensivo tem uma estrutura neurológica, um cérebro compatível para o transe, uma estrutura neuroquímica específica, daí porque alguns médiuns, ao longo dos tempos, acabam alterando a mediunidade, diminuindo a intensidade mediúnica e até fugindo a mediunidade, entre aspas. Ivone do Amaral Pereira, no prefácio da obra Recordações da Mediunidade, uma das últimas obras dela, a obra Recordações da Mediunidade não é um livro essencialmente mediúnico no sentido de ela receber espíritos e psicografar. Na verdade, ela escreve relatando a sua experiência da mediunidade e no meio delas, aí vem Bezerra de Menezes e escreve alguma coisa. Aí vem Charles e dá alguma informação sobre aquele tema. Aí ela sai do corpo e recebe alguma orientação para escrever sobre aquilo, mas a rigor, ela mesma admite isso, não é uma obra assim do transe mediúnico dela, como aconteceu com Memórias de um Suicida e outras obras, né? Ressurreição e Vida, praticamente ela recebeu em desdobramento. Tolstói retirava do corpo, levava ela a ver as cenas, ela voltava impressionada com as cenas e escreveu essa obra monumental chamada Ressurreição e Vida, cujo primeiro capítulo já é o encontro dela com Zaqueu, personagem do Evangelho no mundo espiritual, que ela encontra. Ou melhor, ela encontra, mas ela narra o encontro de Tolstói com ele, né? O grande escritor russo. Né? E Ivone Pereira, na obra Recordações da Mediunidade, no prefácio, vai dizer mais ou menos o seguinte: estou em idade avançada, já com as forças físicas depauperadas, já vítima de algumas enfermidades, cansaços e limitações físicas, e eu sinto que a potência mediúnica de que eu sou investida está diminuindo e qual uma vela está se apagando. Chico Xavier, nos últimos anos, declarou que em função das grandes doenças, das enfermidades que ele tinha, Chico sempre foi muito doente fisicamente, e também em idade avançada, já para mais de 80 anos, ele comentava que aquelas últimas psicografias que ele vinha recebendo não eram psicografia do transe habitual que ele recebia. Porque o transe mecânico da psicografia ele já havia perdido. As últimas psicografias, aquelas psicografias da década de 80 e 90, por exemplo, ele ouvia os últimos registros, ficou na audição, ele ouvia as entidades ditarem e escrevia como se estivesse num ditado. Daí a ideia de que as últimas mensagens de Chico, né, nos últimos anos, eram sempre mensagens mais curtas. Não eram aqueles textos longos. Por quê? Porque também tem uma disposição do organismo. A faculdade, a capacidade é da alma, mas se expressa através de um organismo compatível para a sua expressão. Médiuns foram chamados ao longo dos tempos de variada nomenclatura. Sibila em Roma, oráculos, pitons e pitonisas na Grécia, rishis na Índia, hierofante no Egito, profeta no judaísmo, né? Israel, os profetas, bruxos e feiticeiros na Idade Média, alguns chamados de mistagogos, né? Porque eram considerados, na verdade, portadores de faculdades de prestidigitação e de ilusionismo, né? Daí alguns médios divertiram as cortes da Idade Média, né? E assim, ao longo dos tempos, até serem considerados mais tarde psicopatas ou portadores de transtornos histéricos pela psiquiatria clássica materialista do século XVIII e XIX, quando os grandes psiquiatras da época consideraram os médiuns e os sensitivos da época todos portadores de alienação mental e de transtornos, especialmente transtornos histéricos. Né? A histeria, que estava na moda no século XIX, foi mais tarde o diagnóstico que foi utilizado para catalogar todos os médiuns nessa conta. Né? Então nós temos, portanto, os excessos de uma área e os excessos de outra. Mas em ambas as situações, sempre houve exploração de interesse pessoal, material ou não, na área da mediunidade. Esse texto de Kardec aqui é divisor de águas. Ninguém antes dele falava de uma maneira assim coordenada a respeito de uma mediunidade desinteressada, de um exercício mediúnico desinteressado.
A gente tem algumas obras de Emmanuel, alguns médiuns que aparecem, que em alguns momentos tem crise de consciência. Quem leu há 2000 anos vai ver um médium lá, que em alguns momentos recebe uma personagem da obra que queria fazer mal com outra pessoa, e ele concentra, médium verdadeiro, mas cobrava, portanto, cujos registros psíquicos estavam contaminados pelos interesses pessoais e sintonizava com espíritos interesseiros iguais a ele. E em determinado momento esse médium sintoniza e a personagem que ele pedia para fazer muito mal em relação a outra pessoa, porque ela tinha uma cobiça em relação ao marido dessa mulher, ele concentra e visualiza psiquicamente a residência da senhora em clara evidência e visão psíquica à distância. E volta, era Lívia, a esposa de Públio Lentulus. Ele volta e diz assim: olha, eu tenho feito várias práticas mediúnicas por aqui, tenho exercido a minha tarefa espiritual de acordo com a minha clientela e de acordo com aquilo que a minha clientela solicita. Mas eu vejo que a mulher que você quer destruir é praticamente um anjo encarnado. E se você se interpor entre ela e o marido, você talvez vai conseguir, inclusive, o olhar dele e o interesse dele. Mas você está cavando para você débitos profundos. Quem leu a obra sabe o que é que acontece, né? O desenrolar dessa história. Não se interponha, porque essa mulher tem créditos espirituais que eu não posso acessá-la. Agradeço muito, mas eu prefiro nem fazer esse tipo de tarefa, embora a alta soma de dinheiro com a qual você está me pagando. Quer dizer, ele teve uma crise de consciência ali, né? Como a gente vê em alguns outros momentos da obra de Emmanuel, mas genericamente falando era normal, era cultural, era aceito, né? A mediunidade foi chamada no Antigo Testamento pelo profeta Joel, que em transe mediúnico conversou com Deus, aspas, muitas aspas, que era o fenômeno mediúnico quando acontecia no Velho Testamento, era sempre o profeta conversando com Deus, né? É uma expressão simbólica, né? E ele entra em transe e Deus diz a ele o seguinte, que no futuro, nos dias do Senhor, derramarei sobre a carne o meu espírito. E aí Emmanuel diz que a mediunidade é esse espírito derramado sobre a carne, né? Em todas as épocas. Daí Kardec se refere à proibição de Moisés. Moisés, que foi inspirado, embora com todas as suas características humanas, né, de legislador, foi inspirado em um momento lá e proibiu em Deuteronômio a prática mediúnica, né, a evocação dos mortos, né, a consulta aos mortos. Está lá na Bíblia, né? O que significa dizer que a consulta aos mortos existia. Era prática comum, portanto, né? E Moisés teve... Na verdade, Moisés teve mais a percussiência de perceber que aquele culto a vários deuses, entre aspas, os espíritos, com os quais as criaturas confabulavam, dificultava a instalação do monoteísmo, a adoração a um Deus só, né? Mas, de alguma forma, também havia uma ética ali, porque Moisés percebia que a prática mediúnica era praticamente uma prática promíscua. Se fazia verdadeiras orgias com os espíritos, onde se consultava os espíritos para as coisas mais banais e mais hediondas, né? Cometer crimes, como é que eu faço, né? Conseguir sucesso financeiro, material, conseguir vitória sobre o mundo. Essa era a ideia. Daí, Moisés proibiu uma coisa que era possível, não se pode proibir algo que é impossível, a gente sempre fala isso. E a partir de então, embora o próprio Moisés foi instrumento de fenômenos mediúnicos espantosos, e mais tarde ele próprio diria que é bom se todos profetizassem como o profeta Joel, né? Portanto, fazendo aí uma alusão à mediunidade do profeta Joel. Ora, Kardec aqui coloca coisas muito interessantes nesse texto, né? E uma das coisas que eu gostaria de aqui enfatizar é o seguinte: o médium no transe mediúnico, eu vou falar especificamente do transe de incorporação, mas a gente pode aqui se referir a qualquer tipo de transe. O transe mediúnico do médium tem a ver com uma espécie de sincronicidade ou sincronização com a atmosfera fluídica perispiritual do desencarnado. O que significa dizer, os médiuns que participam de sessão mediúnica podem atestar isso, o que significa dizer que, da mesma forma que, às vezes, há dificuldade de se conectar e de viabilizar uma comunicação mediúnica de um espírito em sofrimento, há também uma dificuldade de viabilizar espíritos
evoluídos que por nós se comunicam. Por quê? Porque digamos assim que o médium tenha uma vibração... Eu tô ilustrando, tá? Não pegue isso ao pé da letra. Mas digamos que o médium tenha uma vibração assim de 30. Aí um espírito evoluído tem uma vibração de 100. Como é que ele chega até o nível do espírito? O espírito se esforça por abaixar e o médium, ao máximo, com a sua concentração, com seus padrões morais, com a sua elevação de pensamento, tenta encontrar o espírito nesse meio do caminho. Por outro lado, vem o espírito sofredor com vibração de 10. Como é que ele faz? O médium tem que baixar a vibração para alcançar esse espírito e viabilizar a mensagem. Quase sempre os espíritos sofredores é mais fácil, porque como é igual a nós, mais ou menos sofredor, coitadinho, é mais fácil de viabilizar. Os espíritos evoluídos dão uma sensação de dificuldade de exprimir o conteúdo. Nem sempre é por conta de recalque, de complexo de inferioridade, não. Às vezes o médium sente, quer transmitir, não consegue. Alguns médiuns me relatam, a entidade me envolveu de tal forma, eu sentia aqueles pensamentos, aquelas coisas, mas era como se ela estivesse numa velocidade diferente da minha e eu não conseguisse acompanhar tudo. Chico Xavier, no Pinga Fogo, no 1º de 1970, narrou que quando recebeu Parnaso de Além Túmulo, via Augusto dos Anjos recitando o poema e ele tentava pegar alguma coisa. E quando ele viu o texto, ele diz: aquilo ali é pálido, é um reflexo pálido do que eu pude recolher daquilo que eu ouvia ele falando. Ele declamava e eu ia psicografando. Né? Então aquilo que está no poema de Augusto dos Anjos é um aspecto pobre daquilo que eu ouvi. E o próprio Augusto dos Anjos diz assim: eu vou falar porque a sua cabeça não vai aguentar mesmo. E aí você recolhe o que for possível. Ora, então a gente tem, portanto, essas diferenças vibratórias. Daí Allan Kardec falava sobre a afinidade fluídica, né? Quanto mais moralizado o espírito, o médium, melhor. Por quê? Porque aí ele tem essa elasticidade. Né? O bom médium, diz Kardec, livro dos médiuns, não é aquele que se comunica de maneira ostensiva e intensa, mas é aquele que é simpático aos espíritos superiores. Por quê? Porque aí ele tem essa elasticidade. Quem está em cima em vibração tem mais facilidade de descer. Mas quem está embaixo tem mais dificuldade de subir. Quem está embaixo nem sempre sobe imediatamente. Daí você vê na obra de André Luiz, quem está em colônias superiores descem as regiões mais densas. Mas quem está em regiões mais densas não pode automaticamente, imediatamente, subir a regiões mais sutis, a cidades espirituais mais sutis, porque não há identificação vibratória, não há conexão. A mesma coisa acontece com o médium. Então a gente tem, por exemplo, um Divaldo Franco, e estamos falando de médiuns referência, né? E um Divaldo Franco, que no livro Sob a Proteção de Deus, narra uma viagem. Na verdade, esse livro é de várias viagens que Divaldo fez à Europa, e por cada lugar que ele passava, ele psicografava uma mensagem. E em um momento, ele está em uma região da Europa, Pádua, e ele visita o túmulo de Santo Antônio e recebe uma psicografia de Santo Antônio. E no final, há uma nota de Joana de Ângeles, nota da autora espiritual. Como médium, não conseguia se conectar com o grande místico medieval de maneira plena. Joana de Ângeles foi médium de Antônio de Pádua, que transmitiu a mensagem para Divaldo. Portanto, Divaldo foi médium de Joana, que, por sua vez, foi médium de Antônio, porque não havia uma conexão direta. Mais tarde, aconteceu a mesma coisa em uma outra obra, quando ele recebe uma mensagem de Teresinha de Lisieux, que também ele recebe por meio desse mesmo fenômeno que Joana de Ângeles explica, portanto, por causa dessa dificuldade vibratória. A gente pensa que é uma coisa assim mágica, automática, não. Há dificuldades a vencer no mundo espiritual por conta dessas diferenças vibratórias. Então, ora, por que eu estou falando isso? Porque o desinteresse pessoal é uma das características essenciais para essa flexibilidade e para essa afinidade fluídica. Se o médium exerce a tarefa mediúnica com interesses egoístas, com interesses pessoais, fluidicamente, ele perturba o processo. Ele dificulta o processo. Como Kardec diz, não é impossível que haja fenômenos, mas é mais difícil. Dificulta mais. Eu já falei aqui, não há nada demais você ter interesse pessoal no contexto adequado. Você tem que ter interesse pessoal em alguns contextos. Porque se você não tiver os interesses pessoais para dar conta da sua vida, quem é que vai dar? Agora, você tem interesse material em uma tarefa que é espiritual,
você acaba anulando os recursos espirituais que você pode dispor para bem da tarefa. Essa é a ideia. Na tarefa da caridade você tem interesse pessoal, não é caridade. Deixou de ser caridade. Porque a caridade é justamente a doação. E o exercício mediúnico deve se constituir de uma tarefa de caridade. Essa é a ideia, basicamente, dessa coisa, né? Desse raciocínio aqui. Antes de passar, eu queria dizer o seguinte. Kardec diz... Deixa eu pegar... Por isso que não há no mundo um único médium capaz de garantir a obtenção de fenômeno espírita em dado momento. O Chico Xavier dizia, o telefone toca sempre de lá para cá. Ou seja, não tem um controle sobre o transe mediúnico, né? A mediunidade é uma coisa santa que deve ser praticada santamente, religiosamente. Eu falei aqui, né, que esse religiosamente aqui também pode ser entendido como disciplinadamente. Se você vai para o seu trabalho, para a sua profissão, todo dia chega no horário, você entra no seu trabalho religiosamente em tal horário. Ou seja, você exerce de maneira disciplinada. Né? A mediunidade deve ser exercida de maneira disciplinadamente, religiosamente. Essa é a ideia, né? Aquele, pois, que não tem do que viver, procure recursos em qualquer parte, menos na mediunidade. Né? Para bem de si mesmo. Para bem de si mesmo. Tem muita gente que diz, se eu tivesse a mediunidade, como é que eu ia ganhar dinheiro? Não, você está correndo risco de perturbações, de desentendimentos, de conflitos sérios e de processos obsessivos na sua vida. É engano achar que a mediunidade é uma fonte de recursos materiais de graça. Ademais, os espíritos interesseiros que vão usar a minha mediunidade no exercício daquela função, mais tarde vão querer cobrar. Afinal, eles são interesseiros. A gente tem visto relatos de médiuns chegar no mundo espiritual e serem recepcionados por espíritos que fizeram parceria com eles. Trabalho para os outros, trabalho de magia negra. Eu não estou aqui entrando no mérito das práticas africanistas que merecem o nosso maior respeito, o nosso maior carinho e que são apropriadas para o contexto, que faz parte da doutrina da Umbanda, da Quimbanda, do Candomblé. A Quimbanda, no caso, é uma prática tradicionalmente voltada para trabalhos de magia para o mal, né? Mas a Umbanda, os trabalhos espirituais em associação, os métodos não são espíritas. Nem todos os métodos se compatibilizam com a doutrina espírita, mas são válidos, né? São diferentes os métodos, mas a intenção, o sentimento, são válidos, são respeitáveis. Eu não estou entrando no mérito, mas é óbvio que o médium espírita que confabula com espíritos interesseiros para práticas exclusivamente materiais, estabelece uma dívida. E os espíritos cobram. Espírito desencarnado cobra. E tem uma autonomia muito maior do que a gente, porque está sem o corpo físico. Eu nunca me esqueci de uma sessão mediúnica que um espírito que estava pessoalmente investindo contra mim, como acontece com todo mundo, não é privilégio de ninguém não, viu? É democrático, viu? Espíritos que investem contra todos nós, especialmente aqueles que estão interessados em fazer algum bem, especialmente se melhorar a si mesmo. É claro que tem reações no mundo espiritual, como eu costumo dizer. Da mesma forma que se você coloca antibióticos, as bactérias não morrem sem lutar. Se você começa a se vacinar espiritualmente, há reações. Nem ficar paranoico, achar que tudo é espírito que está me perseguindo, nem também fechar os olhos e desconsiderar que há uma realidade espiritual e que nós não estamos sozinhos nunca. Nem um excesso, nem outro. Nem viver espiritando, porque isso é paranoia, né? Nem também desconsiderar que existe fluência espiritual. Né? E esse espírito dizia o seguinte para mim: você grava suas palestras, não grava? Nós temos gravadores aqui também. Nós temos aqui mecanismos muito complexos de tecnologia. Eu mesmo sei usar muito bem esses equipamentos e gravo tudo. Especialmente das pessoas que são persona, que tem uma máscara, que falam, que dizem e que tem uma vida dupla por detrás, na intimidade, que fazem outra coisa. Para que quando chegar aqui e começar a discutir, a gente mostra a gravação. E diz assim, agora acontece se a gente está enganado ou não. Se o que você está falando é verdade ou não. A gente desmascara com a gravação, com o vídeo.
E eu fiquei impactado com aquilo. Disse, meu Deus, eu tenho que me cuidar mais para ser melhor na intimidade do que no público. Né? Porque a gente se preocupa em ser bonzinho no público. E na intimidade a gente tem outra vida paralela. Né? Porque é verdade. E eles cobram. Né? Especialmente aqueles, né, que se dedicam à tarefa de, na área religiosa, tentar iluminar consciências. Então, esse mais ou menos o desafio, né, do médium, o desafio do tarefeiro, né, não se utilizar de interesses de qualquer natureza, e aqui vale a pena a gente voltar o que alguém aqui comentou outrora, que é interesses também indiretos, né, que é utilizar, por exemplo, indiretamente da prática espírita para obter outros favores de outra natureza. Né, que é indiretamente. Então eu não pago a minha mediunidade que eu exerço, mas através da minha mediunidade eu começo a ter uma certa influência social e mais tarde eu tenho compensações em outras áreas. Eu me utilizo da mediunidade, eu utilizo da oratória espírita para fazer propaganda, por exemplo, da minha atuação profissional, para eu captar e cooptar cliente, paciente, ou seja lá o que for, né? Se eu sou um profissional liberal, se eu sou médico, se eu sou advogado, se eu sou psicólogo, para indiretamente eu estar utilizando a tarefa. Isso é uma coisa muito complicada. Ninguém precisa esconder a atividade profissional que exerce. Mas o bom senso nos diz o que é que a gente está colocando na frente. Se a gente está colocando o merchandise pessoal, o marketing pessoal, ou a tarefa espírita e a mensagem espírita. Né? Então, isso é algo muito delicado, que a gente deve tomar muito cuidado, né? Para a gente não estar, através da doutrina, se promovendo. Isso no orador, isso no médium, isso em qualquer área. Né? Isso em qualquer circunstância. Então, isso tem que ter realmente uma vigilância, porque é muito fácil cair. Então, mais ou menos isso. Dúvidas, comentários, acréscimos. O exercício da mediunidade tem muitas nuances, né? Embora eu ainda não pude assistir o filme, mas eu sei que tanto na vida de Divaldo quanto na vida de Chico Xavier, houve várias mensagens que foram queimadas. Né? O mundo espiritual solicitou, né, no caso de Divaldo, Joana solicitou que queimasse as mensagens para que ele não tivesse a tentação de mais tarde publicar. Mensagens que não tinham qualidade doutrinária suficiente, que eram exercícios mediúnicos. Porque a mensagem escrita, inclusive, é mais problemática do que a psicofonia. A gente já falou isso aqui, né? A psicofonia, ou uma palestra espírita, eu falo aqui, eu posso cometer um equívoco seja de, sei lá, de concordância verbal, seja de alguma imprecisão de data histórica, etc. Mas um livro, algo que fica registrado no papel. Tanto é que tem uma mensagem de Emmanuel, já citei também isso aqui, uma mensagem de Emmanuel em instruções psicofônicas. Esse livro foi, na verdade, uma série de mensagens que foram psicofonia de Chico e que Arnaldo Rocha gravou num gravador e depois transcreveu para o papel. E houve uma mensagem de Emmanuel que houve uma psicofonia e Emmanuel pediu para reescrever, porque havia algumas palavras que ele utilizou na comunicação falada que poderiam gerar confusão em quem lesse. E como a palavra escrita exigia um rigor maior, que ele preferia reescrever a mensagem. E veio através de Chico, no final da sessão, e reescreveu a mensagem por psicografia. O cuidado e o rigor. Né? Por quê? Porque às vezes aquela empolgação, eu estou começando a psicografar uma mensagem, já quero publicar um livro, já quero prefácio, já quero contactar uma editora. Muito cuidado, porque às vezes ali não tem qualidade. Às vezes a gente recebe uma mensagem mediúnica em nossa reunião psicografada, que é uma mensagem muito boa para a reunião, para as pessoas ali da reunião, mas não tem uma qualidade para o público em geral, para os céticos, para quem vai pegar e ler. Esse cuidado. Ivone Pereira, quando recebeu Memórias de um Suicida, essa história é muito conhecida, ela foi à FEB, Federação Espírita Brasileira, o presidente era Manuel Quintão na época. Ela entrou, ela muito jovem entrou, ela conta isso, inclusive, que ficou um pouco chateada. Porque ela entrou, Manuel Quintão olhou para ela, olhou de cima a baixo, e ela trazia Memórias de um Suicida, uma das obras antológicas da literatura mediúnica. Entregou os originais para Manuel Quintão. Manuel Quintão olhou assim, o título, a obra, devolveu a ela sem ler e disse: minha filha, não tenho tempo não. Estou muito ocupado. Você não sabe quantas obras de André Luiz eu estou aqui
revisando de Chico Xavier para que a gente possa publicar pela FEB. Infelizmente eu não vou ter tempo para você. E ela saiu sentida. Ela disse, inclusive, que pensou em desfazer do livro. Mas ela disse, eu não tenho coragem, porque eu sei que não foi eu que recebi, foi os Espíritos. E engavetou a obra. Memórias de um Suicida só foi publicado 26 anos depois. 26 anos ela aguardou. Leon Denis apareceu em determinado momento e disse assim, foi muito bom. Olha como são as coisas da vida. Foi muito bom que a obra não tenha sido publicada. Sabe por quê? Porque precisamos ainda fazer ajustes doutrinários. A obra é de Camilo Castelo Branco, o escritor português que está com o pseudônimo Camilo Botelho, o grande escritor português que se matou. E que narra o seu drama e o drama de alguns espíritos, né, que ele relata a ela através da mediunidade de Ivone. Camilo Castelo Branco, inclusive, conheceu Ivone no mundo espiritual, porque ela foi uma antiga suicida também. E aí, em determinado momento, Leon Denis aparece e diz assim, olha, Camilo escreveu a obra, mas não é uma obra espírita ainda, é uma obra, veja o cuidado, é uma obra mediúnica, mas não é uma obra espírita, porque ele relata aquilo que ele sente, mas ele não conhece nada de espiritismo, porque a gente acha que o espírito está desencarnado, sabe de espírito, não sabe nada. Ele relatava sensações, como o espírito estava, como é que ele se sentia. E aí Leon Denis começou página por página a fazer ajustes doutrinários, colocar notas. Tal sensação lá, ele colocava nota. Se trata de um fenômeno que ocorre no perispírito. O espírito não sabe explicar, mas é isso, isso, isso. Fez, portanto, ajustes doutrinários na obra toda e diz, agora a obra pode ser publicada. Ele foi, já não era Manuel Quintão, não me lembro quem era, se era Vantuil de Freitas ou Francisco Tiz, eu não me lembro quem era o presidente da FEB, que recebeu a obra Memórias de um Suicida e publicou. Em 1950, portanto, exatamente na metade do século XX, ela esteve em Uberaba, ou era Pedro Leopoldo, eu nem me lembro se em 1950 Chico já tinha se transferido para Uberaba, eu acho que ainda era em Pedro Leopoldo. Esteve em Pedro Leopoldo e conversando com Chico Xavier vai dizer assim, Ivone, André Luiz está aqui do meu lado dizendo que Memórias de um Suicida é a maior obra mediúnica dos últimos 50 anos e será a maior obra mediúnica dos próximos 50 anos. Mas ele estava dizendo que tudo foi conforme o planejamento do mundo espiritual. Era necessário que ele viesse antes com as ideias de colônias espirituais, com Nosso Lar e outros, para que depois a obra de Camilo fosse publicada. Então, vejamos a paciência, o cuidado do médium, né? Essa falta de empolgação, né? No sentido da ansiedade mediúnica, de já querer mostrar a obra mediúnica. Às vezes, eu me lembro, me permitam só me alongar um pouco, eu me lembro que houve um momento da tarefa mediúnica de Chico, isso ele conta também em uma das entrevistas dele, que quando ele estava psicografando Falando à Terra, a obra Falando à Terra é uma obra muito, muito pouco conhecida, mas uma obra sensacional. Falando à Terra é uma coletânea de mensagens mediúnicas de fôlego dos grandes intelectuais do Brasil e de Portugal. Você tem ali, né? Só para você ter uma ideia, Rui Barbosa escreve uma das primeiras mensagens, chamada Oração ao Brasil, onde ele, inclusive, revela nessa mensagem que ele foi um dos grandes homens na época da independência do Brasil, reencarnado. Eu me lembro agora o nome, né, mas que estava aí junto a Dom Pedro II, né, inclusive governando o Brasil. Não me lembro agora o nome do sujeito, mas eu vou lembrar. Quem conseguir lembrar, me diga aí. Andrada e Silva, o sobrenome. José Bonifácio. José Bonifácio. Ele revela isso em Oração ao Brasil, capítulo 1 de Falando à Terra. A gente tem outras temos várias mensagens mediúnicas de grandes intelectuais do Brasil e de Portugal ali. Várias pessoas cultas, personalidades conhecidas. E isso quem contou foi ele. Machado de Assis se apresentou a Chico Xavier, o príncipe das letras brasileiras, para escrever por meio de Chico. E escreveu 2 mensagens que deveriam ser incluídas em Falando à Terra. Só que, na mesma época, na própria Minas Gerais, outro médium começou a receber mensagens de Machado de Assis. E gerou uma certa confusão e polêmica, as pessoas começaram a comparar uma ou outra mensagem.
havia sido publicado em um jornal, etc., as mensagens do Chico, começaram a comparar. Agripino Grieco, o grande crítico literário que na época estava encarnado, que pegou as mensagens de Humberto de Campos, de Chico Xavier, e examinou com toda a ferocidade dele, ele era cético, e depois de examinar as mensagens de Humberto de Campos, sabe o que ele falou? Eu não sou espírita, não acredito nos mortos, não acredito que os mortos se comuniquem, mas quem escreveu isso foi Humberto de Campos. Como? Eu não sei. Porque eu sou especialista na obra de Humberto, sou imortal da Academia Brasileira de Letras, e esse homem não poderia copiar esse estilo dessa forma. Ele examinou profundamente. Esse mesmo Agripino Grieco examinou as mensagens desse médium que estava recebendo Machado de Assis e declarou de público que não se tratava em absoluto de Machado de Assis. E fez uma crítica feroz, dizendo que aquilo dali não tinha nenhum cabimento, que Machado de Assis ficou ignorante no além, que tinha até erro de português e assim por diante. Então veja como é o cuidado. Sabe o que aconteceu? Emmanuel sugeriu ao médium que rasgasse e eliminasse as mensagens. Diz que Machado de Assis chegou para Emmanuel e disse: mas como é possível isso? Eu sou imortal da Academia Brasileira de Letras. E Emmanuel sorriu e diz: aqui você é um necessitado como quase todos nós. O seu nome está envolvido em polêmicas e eu não vou deixar que essas mensagens venham através do médium. Para evitar polêmica no movimento espírita. O cuidado do guia e do mentor e do médium também. Que são avessos a sensacionalismo, né? A polêmicas públicas, né? Porque é contrário à obra da evangelização. Então vejamos o cuidado nisso, né? O cuidado que a gente deve ter em relação a isso, né? E para concluir, eu me lembro, novamente citando Ivone, tem um caso de Ivone que ela relatou a alguns amigos, muito interessante, né? Ivone, a gente sabe, quem conhece a obra de Ivone, a gente sabe que Ivone era uma médium que vinha com as marcas do suicídio de encarnação anterior, mais de um, inclusive. Embora não veio com as marcas físicas, né, o suicida às vezes arrebenta o corpo físico e às vezes volta com o corpo físico arrebentado. Mas não é uma coisa absoluta. Cada caso é um caso. A gente nunca pode, na lei divina, estabelecer um critério absoluto, viu? Por isso que a gente tem que ter muito cuidado no julgamento, né? Não tem um código penal lá escrito. Matou a mãe, vai ficar assim. Fez um mal... Não. Varia de cada caso para caso, a intenção, a condição, a consciência do sujeito e assim por diante. E aí, ela, embora não voltou com as marcas físicas do suicídio, ela voltou com as marcas emocionais. Era uma pessoa muito melancólica, muito triste. Tinha algumas carências que teve que suportar a vida inteira, né? Nós sabemos hoje, pelas obras mediúnicas dela, que boa parte do suicídio, né, dos 2 suicídios, especialmente que ela cometeu, foi em função de dramas amorosos. Né? Em um deles está em uma das... Aliás, nos 2 deles está em obras mediúnicas psicografadas por ela, né, em que ela é uma personagem de um romance, dos romances, em que quase sempre há o desrespeito aos vínculos conjugais, adultério, traição, né? O último, ou pelo menos um dos mais recentes, um dos que mais marcou ela, que ela narra em Recordações da Mediunidade, ela acaba abandonando o afeto de sua alma, o coração querido dela, se envolve com outro homem, o trai, e ele morre de desgosto, ela mais tarde engravida, ou melhor, ele não morre de desgosto, não, ela engravida desse homem. As leis, então, por imposição, e inclusive do próprio pai, ela teria que casar com o homem que ela engravidou, e ela, por amar o outro, que ela traiu, ela opta pelo suicídio. E volta, portanto, com dramas nessa área, né, da afetividade. Tanto é que em alguns momentos ela desejou muito o casamento e construir família e nunca dava certo. Nunca conseguia. Né, nunca concretizava isso. Tem vários lances da vida de Ivone nessa área, né? Nesse aspecto, mas eu queria ressaltar um episódio específico. Quando ela estava começando o exercício mediúnico, ela chamou a atenção de um jovem, que era inclusive oficial da Marinha, que começou a se interessar por sua mediunidade e começou a tentar, de alguma forma, aspas, muitas aspas, seduzi-la no sentido de atrair a atenção dela. E ela foi relativamente cativada por ele.
E um dia ele a convidou-a para um almoço. Ela passava por necessidades financeiras, materiais inclusive. E ela foi, ela aceitou e ela foi. E aí, quando ela estava chegando perto do restaurante, ela contou isso inclusive para alguns amigos. O próprio Divaldo disse que ouviu ela contando esse caso. Disse que quando ela estava chegando perto do restaurante, o Charles aparece e disse assim: onde é que você está indo? Ele disse: o guia não sabe onde é que o guiado está indo? Eu estou indo para um almoço, eu marquei, etc. Ele disse: ah, é? Fulano me convidou, etc. Ele disse: pois é, mas e você tem dinheiro para pagar esse almoço nesse restaurante? Não, ele disse que ia pagar por mim. Ele disse: ah, tá bom. Mas e como é que ele te conheceu? Não, através da minha mediunidade. Ivone, tudo no mundo material são trocas. Ele vai pagar seu almoço, não é? E com que é que ele vai querer que você pague o almoço que ele pagou? Ela disse que ficou ruborizada, envergonhada, e diz: ó, você pode ir, mas se você for, não conte mais comigo. Ela diz: meu irmão, se você não for, eu não vou também não. E aí mandou alguém dar uma desculpa lá e não foi. Ela disse: mas aquilo doía nela, né? Doía muito nela. Né? Mas ele dizia: o seu drama foi isso. Se você viver uma experiência dessa área, você vai voltar a se suicidar. Porque você traz a tendência muito forte ao suicídio. O amor da vida dela, que está relatado nos romances, ela localiza... gente, não é gente, viu? Ela conseguiu localizar... Ele reencarnou na Suíça, ou melhor, na Polônia, mas vivia na Suíça. Ela gostava de Esperanto e começou a se corresponder em Esperanto com algumas pessoas. E ele gostava de Esperanto. Ele se encontrava. Ele não sabia, mas ela conseguiu identificá-lo. E aí começaram a combinar a se encontrar. Ela já estava com quase 75 anos, ele era um homem de um pouco menos de 40. Porque reencarnou mais novo, reencarnou depois dela. Veja como é, a providência divina afastou, mas o afeto. Né? Ia ter um congresso aqui no Brasil de Esperanto, e ele escreve para ela: eu vou aí para o Brasil e quero lhe encontrar. E aí, ele vem para encontrá-la e Charles disse: é muito prejudicial vocês dois se reencontrar. Você realmente localizou ele, embora todo o trabalho da espiritualidade para vocês não se verem. E eu quero lhe dizer que é muito complicado vocês se encontrarem. Evite esse contato, que vai ser perturbador para você e para ele. Ele vai até a casa dela e ela pede para sua irmã Amália dar uma desculpa dizendo que ela viajou. Ela ainda fica vendo ele pela janela. Ela contou isso. Alguns meses depois ele morre, ele desencarna, tem um infarto fulminante. E ela o vê no mundo espiritual mais tarde. E aí só encontra com ele mais tarde na desencarnação. Eu certa vez vi um vídeo de Divaldo que ele contava essa história na Federação Espírita Brasileira. Ele diz: enquanto eu estou contando a história, eles estão daqui os dois do meu lado. Os dois de mãos dadas. Então, vocês vejam as nuances da mediunidade. As renúncias e as abdicações da mediunidade. Né? Então, se trata, portanto, de uma tarefa muito delicada que o interesse financeiro e pessoal perturba e muito. Porque não é só ganhar dinheiro, é as perturbações, os conflitos e os relacionamentos perturbados que vêm do ganhar dinheiro em cima da mediunidade. São os efeitos, são as consequências disso, do comércio mediúnico. Muito bem, vamos terminar, né?